Fala tricolor de toda a terra, estamos de volta com mais notícias sobre o nosso Flusão. Deixa seu like e se inscreve no canal para ficar por dentro de tudo o que acontece no tricolor da Laranjeiras. A seguir teremos 3 notícias, e a última nos reserva uma grande surpresa. Vamos à primeira notícia. Fogo Coração Verde Soteldo explode no tricolor e cala geral. Coração Verde Fogo. Quando a bola beijou a rede pela primeira vez, lá na Arena do Grêmio, parecia que o estádio inteiro ficou em silêncio, como se ninguém acreditasse no que estava acontecendo. Mas nós, tricolores, sentimos algo diferente. Sentimos aquele arrepio que só o torcedor apaixonado conhece, aquele momento em que tudo parece dizer que a virada de chave finalmente chegou. Soteldo, o pequeno gigante, o venezuelano arisco que muita gente duvidou, escolheu justamente esse jogo para explodir. E não foi com um golzinho tímido, não. Ele voltou a marcar com personalidade, com vontade, com a alma de quem quer provar que merece vestir essa camisa pesada até o último fio do uniforme. O grito preso na garganta por mais de 400 dias saiu como um trovão, e dali em diante o jogo ganhou outra cor, o Fluminense ganhou outro ritmo e Soteldo ganhou outra história dentro do clube. É impossível negar que ele precisava desse momento. Todo jogador vive fases complicadas, e com Soteldo não foi diferente. Foram lesões, recuperações interrompidas, tentativas frustradas e uma pilha de críticas que iam se acumulando como se o cara tivesse esquecido como se dribla, como se joga, como se finaliza. Só que a bola pune, mas também recompensa. E naquele instante em que Samuel Xavier lançou a costa e a jogada se desenhou no espaço, parecia que o universo inteiro decidiu devolver tudo que lhe havia tirado. O chute dele saiu meio torto, mascado, quase estranho, mas passou por Thiago Volpi como se estivesse escrito que aquele seria o recomeço. O VAR tentou tirar a magia do instante, como quase sempre faz, mas até o VAR entendeu que não dava para atrasar mais aquele grito. Confirmaram o gol, e nós confirmamos a esperança. O interessante é como o futebol tem dessas ironias. O último gol dele havia sido justamente vestindo a camisa do adversário da noite, o time gaúcho, lá em outubro de 2024. De lá para cá, a travessia foi longa. No retorno ao Santos, nada deu certo. Ele jogou, correu, tentou, mas a bola simplesmente se recusava a entrar. Foram 17 partidas secas, e isso para um jogador da característica dele pesa demais. O cara que vive do improviso, da explosão, da jogada que desmonta a defesa não pode conviver tanto tempo sem marcar. É quase como se faltasse ar. Mas quando o Fluminense decidiu apostar nele, não foi por acaso. O investimento foi alto, o contrato é longo, e todo mundo sabia que não se gasta isso em alguém que não tem diferencial. Eu sempre disse, Soteldo é bom jogador. Ele só precisava de ambiente, confiança, respiro. E o Fluminense sabe acolher, sabe recuperar, sabe transformar dúvida em certeza. Hoje ele prova isso. O segundo gol foi ainda mais simbólico, porque não foi aquele típico lance de sorte, de falha, de acaso. Foi construção pura, jogada bem articulada, toque inteligente, movimentação de quem está ligado, de quem voltou a sentir o prazer de jogar. Quando Serna avançou pela esquerda, já dava para sentir que algo grande estava prestes a acontecer. Ele tocou para Everaldo, e o camisa 9 fez aquele movimento de quem conhece o fluxo do jogo. Deixou a bola passar como se estivesse abrindo uma porta para um destino já traçado. E ali vinha Soteldo, livre, com campo para escolher o canto. E ele escolheu. Chutou firme, consciente, frio. Segundo gol, explosão de novo, a vibração no rosto, o soco no ar, e nós em casa, no estádio ou no bar, vibrando como se fosse final de campeonato. É impressionante como a confiança muda tudo. O próprio Soteldo disse no intervalo que vinha de momentos complicados, que as lesões atrapalharam demais, e a gente sabe que jogador com suas características depende muito da condição física. Se a perna não responde, se o arranque falha, se a mente trava, o futebol dele some. Mas quando a confiança volta, ele vira outro. E aquele brilho no olhar, aquela forma de correr sem medo, aquela postura de quem quer a bola sempre, tudo isso mostra que ele está reencontrando seu melhor. E o melhor de Soteldo é muito útil para o Fluminense. Ele dribla, cria, puxa a marcação, acelera o jogo, desmonta defesas fechadas. É o tipo de jogador que faz diferença em partida travada, que quebra a linha como se não fosse nada, que deixa o torcedor na ponta do sofá esperando o próximo corte seco. E o melhor de tudo é que esse recomeço não é apenas emocional. Ele tem impacto real, direto, dentro do que o Fluminense pensa para os próximos anos. O contrato vai até o fim de 2028, e isso não é um detalhe. É a prova de que o clube acredita no potencial dele e quer construir algo sólido ao redor desse talento.
Investir cerca de 30 milhões de reais e metade dos direitos econômicos mostra que ninguém colocou essa aposta no acaso. Foi um planejamento, uma leitura clara de que Soteldo tinha muito mais a entregar. E agora, vendo o que ele fez contra o Grêmio, fica ainda mais evidente que esse dinheiro não foi jogado fora. Pelo contrário, foi plantado. E hoje começamos a colher. Se tem uma coisa que me encanta no futebol é ver como um jogador renasce. E com Soteldo é exatamente isso, renascimento. O cara saiu de um período em que parecia desaparecer dentro de campo. A torcida reclamava, as redes sociais pegavam fogo, muita gente dizia que não prestava, que não valia o investimento, que era melhor devolver, que não tinha mais jeito. E aí, em uma noite qualquer de Brasileirão, em um lance que parecia cotidiano, a história muda. De repente, o jogador volta a sorrir, a comemorar, a correr com naturalidade. E com isso, a equipe inteira muda junto. É impossível não perceber como o time cresceu depois daquele primeiro gol. É como se todos tivessem sentido que algo estava renascendo. E estava mesmo. Eu acho fundamental dizer isso. Soteldo sempre foi bom jogador. Ele não virou bom agora. Ele não aprendeu agora. O talento estava lá, sempre esteve. O que faltava era clima, sequência, saúde e, principalmente, confiança. E o Fluminense está dando isso. E quando damos suporte a jogadores desse nível, o retorno costuma ser gigantesco. Ele é diferente, tem característica rara, tem cancha, tem coragem para partir para cima mesmo quando está marcado por 2 ou 3. E torcida gosta disso. Torcida respeita jogador que tenta, que não se esconde, que se entrega. E ontem ele fez tudo isso. E não posso negar que senti algo especial ao vê-lo comemorando. Era como ver um filme de superação, daqueles em que o protagonista cai várias vezes, quase abandona tudo, mas levanta com ainda mais força. Porque sim, o futebol também é feito de reviravoltas, e essa foi digna de aplauso. Ele estava leve, estava vivo, estava solto. E quando um jogador como Soteldo está solto, o adversário sofre. O que me deixa ainda mais animado é imaginar o que pode vir daqui para frente. Esses 2 gols não foram apenas gols. Foram sinais. Sinais de que o atacante voltou a acreditar nele mesmo, voltou a confiar na perna esquerda, voltou a chamar a responsabilidade, voltou a olhar para o gol com fome. E jogador com fome cresce, amadurece, aparece nos jogos grandes, resolve partida complicada, vira peça-chave. O ciclo inteiro pode mudar por causa de uma noite inspirada. A torcida do Fluminense sempre foi acostumada a ver grandes talentos desabrochando. Faz parte da nossa história. Desde jovens promissores até jogadores já conhecidos que encontraram aqui seu lugar no mundo do futebol. E Soteldo, aos poucos, está encontrando o dele. Ninguém tira da minha cabeça que esse jogo contra o Grêmio foi a virada de chave definitiva. Aquele momento em que o jogador respira fundo, olha para cima e diz: agora vai. E vai mesmo. Ver um jogador ser comprado por 5 milhões de dólares, chegar com expectativa grande, atravessar período difícil e depois deslanchar é o tipo de narrativa que o futebol adora escrever. Mas o torcedor também tem papel nisso. Torcedor pressiona, sim. Torcedor cobra, sim. Mas também abraça. E, quando abraça, abraça firme. E acho que chegou a hora de abraçarmos Soteldo. Porque ele mostrou que quer ficar, que quer jogar, que quer marcar, que quer fazer história. O jogo de ontem não foi só sobre gols. Foi sobre um jogador reencontrando sua alma dentro de campo. Foi sobre um clube que acreditou. Foi sobre nós, torcedores, que agora temos motivo real para acreditar ainda mais. Foi sobre aquele momento mágico em que o futebol, esse esporte tão imprevisível, tão apaixonante, decide premiar quem não desistiu. E se depender de mim, eu já estou pronto para ver o próximo capítulo dessa história. Porque quando Soteldo joga solto, feliz e confiante, o Fluminense fica ainda maior. E ontem ele mostrou que está pronto para dar trabalho, para desequilibrar, para incendiar jogo. E eu, como torcedor, não poderia estar mais satisfeito. Hoje, mais do que nunca, eu digo: que bom que ele está aqui. Que bom que ele decidiu nos dar essa resposta. Que bom que ele voltou a marcar. Que bom que ele é nosso. E que venham os próximos jogos. Porque agora, meu amigo, Soteldo está acordado. E quando ele acorda, ninguém segura. Vamos à segunda notícia. Fogo tontura os baixinhos que causaram um terremoto no Brasil. Tontura fogo. Quando a bola rola e o Fluminense resolve jogar com o coração pulsando mais forte que qualquer lógica do futebol, não há gigante que resista. A partida contra o Grêmio foi exatamente esse tipo de noite inesquecível, daquelas que fazem a torcida tricolor ter certeza absoluta de que a camisa pesa,
O talento aparece e a raça empurra o time até onde for preciso. E no meio desse espetáculo, ali entre dribles curtos, passes venenosos e aquela malandragem que só jogador inteligente tem, brilhou a parceria que muitos nem imaginavam que funcionaria tão bem: Lucho Acosta e Soteldo. Dois baixinhos, sim. Mas com futebol enorme, gigante, pesado, capaz de desmontar defesas inteiras apenas com um toque bem dado e um movimento rápido no espaço apertado. E no meio dessa sinfonia tricolor, o que Lucho jogou foi brincadeira. O argentino mostrou uma personalidade absurda, dominando o meio-campo como se estivesse em casa, fazendo da Arena do Grêmio seu quintal por uma noite. A maneira como ele pensa o jogo, sempre um passo à frente, sempre enxergando espaços onde ninguém mais vê, mostra por que é tão valorizado no elenco e por que pode ser ainda mais decisivo nas próximas temporadas. Quando ele recebeu a bola no meio e enxergou Soteldo infiltrando, parecia até que estavam treinando aquela jogada há anos. Foi só ajeitar o corpo, levantar a cabeça e, com a calma dos maestros que sabem o que estão fazendo, colocar a bola onde o venezuelano poderia explodir para o gol. Um passe perfeito, cirúrgico, de quem domina o ofício. E quando o gol saiu, quando Soteldo finalmente tirou a zica de mais de 400 dias sem marcar, a reação do Lucho não foi só de comemoração, mas de satisfação pessoal. Foi como se ele dissesse para todo mundo ver: estávamos esperando isso, estávamos trabalhando para isso, e o momento chegou. Ele mesmo afirmou depois que a alegria era enorme e que os baixinhos tinham feito a diferença, e isso não foi arrogância, não foi provocação. Foi verdade. O Fluminense ganhou o jogo porque teve inteligência, teve coragem, teve mobilidade, teve ousadia. E tudo isso passou, em muitos momentos, pelos pés desse argentino que joga de cabeça erguida e que entende o ritmo do time como poucos. Lucho Acosta é bom jogador, muito bom jogador, e merece ser tratado como peça-chave desse elenco. Quem acompanha o Fluminense com atenção sabe que ele não é apenas um meia criativo ou um passador qualificado. Ele é aquele tipo de jogador que muda a dinâmica do jogo, que acelera quando precisa, que cadencia quando convém, que busca soluções quando o time parece travado. E além disso, tem carisma, tem entrega, tem vontade. É visível a forma como ele vibra com os companheiros, como orienta, como se oferece para receber a bola, como chama a responsabilidade nos momentos mais complicados. E na vitória sobre o Grêmio, isso ficou evidente do primeiro ao último minuto. O time chegou à quinta posição do campeonato momentaneamente, e isso só reforça a importância desse resultado fora de casa. Muita gente duvidou que o Fluminense pudesse crescer no final da temporada, mas a resposta veio com autoridade. Não foi uma atuação perfeita, é verdade, porque o final do jogo foi sofrido, como tantas vezes acontece no nosso querido tricolor, mas foi uma atuação madura. A equipe soube se impor quando esteve por cima e soube resistir quando o adversário apertou. E ter jogadores como Lucho em campo nesses momentos faz uma diferença brutal. Ele sabe segurar bola, sabe controlar o emocional, sabe levar o time junto. Exatamente o tipo de atleta que faz falta quando não está disponível. Agora, com a última rodada se aproximando e a vaga direta na fase de grupos da próxima Libertadores ainda em disputa, o torcedor tricolor carrega aquela sensação deliciosa de confiança realista. Não é empolgação cega, é crença fundamentada no que o time tem mostrado. Contra o Bahia, no Maracanã, a expectativa é de um jogo de entrega total, de festa, de grito preso na garganta pedindo para explodir. E se tem alguém que pode fazer esse jogo ficar marcado, é justamente Lucho. Porque está crescendo no momento certo, está encaixado com o elenco, está deixando claro que tem futebol para ser protagonista. E se alguém tinha dúvida sobre a contratação do argentino, essa dúvida não faz mais sentido. Ele está participando, criando, iluminando jogadas, construindo a confiança de outros companheiros, sendo decisivo em jogos grandes. Jogadores assim são raros, e quando vestem a camisa do Fluminense, a torcida percebe rapidamente que algo especial está acontecendo. Foi assim com tantos outros estrangeiros que marcaram época por aqui, e Lucho tem tudo para entrar nesse grupo se continuar evoluindo desse jeito. O que importa é que o Fluminense está vivo, está competitivo e está mostrando, mais uma vez, que não depende de altura nem de força bruta para ser gigante. Basta ter bola no pé, inteligência, raça e um elenco comprometido. E nesse cenário, Lucho Acosta é um dos nomes mais importantes. Quando ele joga bem, o time inteiro respira melhor, se organiza melhor, cria mais e acredita mais. Noite após noite, ele vai ganhando o coração do torcedor e provando que, sim, os baixinhos podem muito, e que quando se juntam, podem decidir campeonatos. Vamos à terceira notícia. Fogo Pedra Preciosa Roger Guedes pode explodir no Flusão e mudar tudo. Pedra Preciosa Fogo.
Eu fico imaginando o caos bom que seria ver o nosso querido tricolor anunciando a chegada de Roger Guedes. A simples especulação já mexe com a cabeça de qualquer torcedor que acompanha cada passo do clube. Não é todo dia que surge a possibilidade de trazer um jogador com tanta personalidade, tanta presença em campo e tanta capacidade de decidir jogo grande com a frieza de quem não treme nem diante de estádio lotado. Quando o nome dele aparece ligado ao Fluminense, até o ar parece mudar. A sensação é de que algo grande está se preparando, algo que pode sacudir o futebol brasileiro de uma maneira especial. Não tem como negar que Roger Guedes é um jogador diferenciado. Ele não é o tipo que se esconde, que toca de lado, que espera a partida se desenrolar. Ele faz o jogo acontecer. Ele provoca, ele chama a responsabilidade, ele cria jogada onde nem existe espaço. E essa ousadia é exatamente o que o Fluminense sempre abraçou na sua história. Jogador de alma ofensiva, de talento que chama atenção, de presença que incomoda adversário e levanta a arquibancada. Ver esse tipo de atleta entrando no Maracanã vestindo nossa camisa seria uma experiência absurda, daquelas que fazem o torcedor acreditar que tudo é possível dentro de 90 minutos. A especulação ganhou força, se espalhou, virou pauta, discussão, sonho e até debate intenso entre quem acompanha o tricolor com o coração acelerado. E não dá para culpar ninguém. Roger Guedes tem aquele estilo que encaixa perfeitamente no espírito do clube. Ele tem velocidade, tem drible, tem chute forte, tem visão para puxar contra-ataque e frieza para colocar a bola onde quiser dentro da área. Eu, sinceramente, acho que ele elevaria o nível ofensivo do time de uma forma impressionante. Seria mais um nome daqueles que carregam marca de protagonismo, de decisão, de liderança técnica. Imagina só o que seria ver ele flutuando pelos lados do campo, cortando para dentro, buscando ângulo, chamando o jogo, criando triangulações rápidas com nossos meias e atacantes. É o tipo de jogador que dá outro ritmo, outra cara, outra energia ao time. A gente sabe que o Fluminense sempre valorizou atletas inteligentes, que entendem o jogo, que conseguem antecipar o lance antes mesmo da bola chegar. Roger Guedes tem exatamente esse tipo de leitura, e é por isso que tanta gente fica empolgada só em pensar nessa contratação. E se tem algo que ele sabe fazer como poucos é decidir. Ele não é aquele atacante que precisa de 1000 chances para acertar uma. Quando está inspirado, ele resolve em uma, 2 jogadas e muda completamente a história do confronto. E o melhor é que ele não se intimida. Pelo contrário, ele parece crescer justamente quando o ambiente está mais tenso, quando a responsabilidade pesa, quando o momento exige alguém que não se esconda. Esse tipo de personalidade é ouro dentro de um elenco que já tem jogadores talentosos, mas que sempre pode dar mais um passo em busca de títulos que fazem o torcedor sonhar alto. Se essa especulação virar verdade, o Fluminense ganha muito mais do que um bom jogador. Ganha um nome capaz de incendiar jogos, de atrair marcação, de desequilibrar defesas que acham que vão conseguir controlar o ritmo tricolor. Ganha alguém que eleva o moral, que traz confiança para o torcedor e que, com certeza, coloca o clube em um patamar ainda mais competitivo. O impacto seria imediato, porque jogador desse nível chega pronto, chega para assumir protagonismo, chega para botar fogo em campeonato e fazer barulho. A verdade é que eu adoraria ver Roger Guedes vestindo nossa camisa, porque ele tem aquilo que empolga, aquilo que faz a torcida acreditar que cada jogo pode ser um espetáculo. E, sinceramente, quando um nome assim é especulado, o torcedor começa a imaginar o Maracanã vibrando diferente. A gente sabe quando um jogador tem cara de Fluminense, e Roger Guedes tem exatamente isso: brilho, coragem, técnica e aquela dose de ousadia que conquista o coração tricolor de imediato. Se essa negociação se concretizar, o futebol brasileiro sente. Os adversários sentem. A torcida explode. E o Fluminense ganha um protagonista que pode ser decisivo em campeonatos inteiros, não só em partidas isoladas. É por isso que eu sou totalmente favorável à sua chegada. Jogador bom a gente reconhece de longe, e Roger Guedes é exatamente o tipo de atleta que pode transformar qualquer time que ele pisa, especialmente o nosso, que sabe valorizar quem joga para cima, quem desafia, quem cria e quem decide. Deixe aqui os seus comentários, e saudações tricolores.